A paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Amém? O apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, ele vem trazendo uma palavra de reflexão para os filipenses. E Paulo vem dizendo: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. O que Paulo está dizendo? Mas o que para mim era ganho. Paulo está falando das coisas que ele aprendeu nesse mundo. Paulo está falando das coisas que ele viveu nesse mundo. Paulo está falando da antiga vida, quando ele vivia na carne. E Paulo vai dizer, reputei-o. O que significa a palavra reputei-o? Significa considerar. Então Paulo considera perda por Cristo. Então Paulo está dizendo, mas o que para mim era ganho? O pecado, as coisas erradas, a prática de vida que ele vivia quando era velha criatura. Reputei-o, considero perda por Cristo. Amém? Então o cristão ele deve repudiar, considerar perda tudo aquilo que ele vivia no passado. O jeito que andava, o jeito que se vestia, o jeito que pensava, o jeito que falava, os lugares aonde iam. Tem que considerar, descartar, repudiar. Perda por Cristo. O que significa perda por Cristo? Significa considerar, abandonar por amor a Cristo. É isso que Paulo está ensinando aqui para os filipenses. E é isso que a palavra de Deus nos ensina aqui hoje. Que nós devemos considerar. Considerar o quê? As coisas que não agradam a Deus. E deixá-las de lado, repudiar como Paulo fez. Abrir mão, sair fora por amor a Cristo. Amém? Versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Paulo está falando ainda do seu passado, do que ele deixou para trás, a qual do momento que ele conheceu a Cristo, Paulo deixou tudo para trás. Tudo que ele havia aprendido ali, tudo que ele vivido ali, Paulo deixou para trás. E na verdade também tenho por perda todas as coisas, por excelência do conhecimento de Cristo. Opa, peraí, Paulo está falando então que abriu mão do conhecimento humano para poder receber o conhecimento de Cristo. Ou seja, Paulo teve que se esvaziar de si para ser enchido pelo Espírito de Deus. Amém? Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então Paulo está dizendo, mais uma vez, que Paulo abriu mão, que Paulo abandonou, que Paulo deixou de lado tudo aquilo que ele aprendeu, recebeu nesse mundo. Tudo aquilo que não edificava, Paulo abriu mão. E ele vai dizer que tudo isso ele fez por Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. É fácil abandonar o pecado? Eu era do pagode, eu era do hip hop, nego drama louco, eu era da cervejinha, eu era da mulherada. Foi fácil largar essa vida? Não foi. Mas Paulo fez uma decisão, tomou uma decisão, e eu também tomei uma escolha. Então isso aqui que a palavra está ensinando, você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão. Pela qual sofri a perda de todas as coisas. Por que Paulo está falando pela qual sofri? Porque não é fácil. Não é fácil. Não é da noite para o dia. É um processo, mas você tem que se empenhar nesse processo. E as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, tudo que eu vivi, eu considero como lixo.
Assim Paulo está dizendo também que tudo que ele viveu ele considera como lixo, como esterco. Esterco é as fezes do cavalo, do boi. Esterco. Ou seja, o esterco tem um cheiro bom? Você guarda o esterco dentro de casa? Não. Por quê? Porque é ruim. Então tudo que é ruim de nós tem que sair. O pecado cheira mal. A desobediência cheira mal. A rebeldia cheira mal. É isso que Paulo está dizendo. Paulo teve que ser purificado, santificado, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Considera como esterco para ganhar a Cristo. Isso aqui é muito sério, muito forte, irmão. Eu escolhi viver isso. Considerar o pecado como esterco, como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo dia após dia. Amém? Em nome de Jesus. Reflita sobre essa palavra. Você tem considerado as coisas desse mundo como esterco? Lembra-se que o esterco, ele fede, tem um cheiro ruim. Ninguém quer ficar perto de um esterco. Ninguém quer. Amém? Reflita sobre isso. Como está a sua vida espiritual? Você tem andado lado a lado com o pecado? Ou você tem se separado, considerando tudo como perda, como esterco, para ganhar a Cristo em oração, em obediência, em temor, dia após dia, por meio do Espírito? Amém? A paz seja com todos, em nome de